algum vínculo divino nisso daí? De maneira nenhuma, não tem nem perigo. Eu falo isso com minhas palavras e com convicção. Não existe vínculo divino nenhuma nessa questão aí. Você chegar dentro da casa do pai com, eu tô todo doído. Olha, deixe-me contar uma pequena história. Certa vez, eu senti uma dor de dente numa quarta-feira e eu fui ao médico, e ele analisou o dente e disse: olha, eu não vou poder extrair nem fazer nada com esse dente porque ele está muito inflamado. Vai ser necessário tomar um medicamento para que ele desinflame e aí sim a gente abitura ou extrai, você escolhe. Eu disse: não, doutor, se a vista já está começando a doer, quando ele desinflamar, nós já vai arrancar logo, depois botar outro no lugar. Aí tudo bem. Ele passou o medicamento, eu comprei, tomei, graças a Deus deu tudo certo. No outro dia, isso debaixo de oração. Senhor, que esse dente desinflame, para quem já sentiu, sabe que dor de dente é uma coisa horrível. E quando foi no dia seguinte, eu fui novamente ao dentista. Cheguei lá e falei: doutor, o dente não está doendo mais não. Bora arrancar ele. Aí ele: você quer arrancar mesmo? Não, vamos arrancar. Não quero mais esse dente aqui não. Se ele doeu agora, hoje ele vai doer amanhã de novo. Então é melhor tirar ele daqui, depois a gente bota outro no lugar. E graças a Deus isso é uma coisa que dá para substituir. Perdão. Aí tudo bem, ele fez o procedimento. E sabemos que a extração de um dente, ela vai resultar em sangramento. E isto foi feito à tarde. E quando eu voltava para casa, eu lembrei que à noite era a Santa Ceia. E eu pensei comigo: rapaz, como é que eu fui me esquecer que hoje é dia de Santa Ceia e eu fui arrancar esse dente? Como é que eu vou ceiar com esse dente sangrando na boca? E eu não gosto de perder Santa Ceia, mas de jeito nenhum. Eu vou nem que seja de arrasto. A Santa Ceia, para mim, ela é uma coisa que sagrada. E ela é sagrada em si só. É um momento de celebração ali que é uma ordenança de Cristo. E ele fala que a respeito que é em memória dele que aquele evento é feito. Então eu tenho como uma coisa muito especial na minha vida o momento que eu estou participando da Santa Ceia. E eu pensei: mas meu Deus, mas como é que o diabo conseguiu me enganar? Porque se eu soubesse que hoje, eu lembrasse que hoje era a Santa Ceia, eu não teria arrancado esse dente. Arrancado, extraído, então é a mesma coisa. Aí tudo bem, eu fui para casa e sangue saindo, e eu foi na hora do culto, me arrumando para ir para o culto. Minha esposa: você vai para o culto com o dente sangrando? Hoje é a ceia. Eu digo: vou. Não vou perder a Santa Ceia por causa disso aqui, não. De jeito nenhum. Não, mas não pode fazer esforço. Não tem problema. Dá certo para ir, que eu não vou a pé, não vou levando peso. E dá certo para ir, vou de carro. Não tem mistério. Aí tudo bem, fui a ceia. Parece mentira. Quando foi na hora que eu estava recebendo os elementos da ceia, o sangue estancou. O sangramento parou. E eu participei da Santa Ceia e até pensei: oh Deus, que coisa boa esse bicho ter parado de sangrar, porque toda hora precisava. Eu sentei logo perto da porta da igreja, a toda hora ir lá fora e dar aquela cuspida de sangue, vamos ser logo claro, né? E quando foi na hora que foi feito o procedimento, que veio o obreiro com os elementos da ceia, o pão e o cálice, não tinha mais sangue na minha boca. E eu pensei comigo: tá vendo como é que Deus trabalha? Se fosse ao contrário, outra pessoa: não vou não, porque eu arranquei o dente.
não vou participar da ceia não, porque o dente não sei o quê. Olha, nada deve ser colocado como obstáculo para você ir à casa de Deus. Nada. Isso aqui fica dentro e cima dessa palavrinha que tem aqui chamada desânimo. Aí você não vai hoje, aí não vai amanhã, aí não vai depois, daqui a pouco está desviado. Tem amigos meus que me convidam para festa de aniversário. Eu digo, vou, meu irmão. Vou participar da sua festa. Que hora vai começar? Às 7 horas começa. 7 horas nós vamos cantar os parabéns e vamos comer do bolo. Eu digo, rapaz, infelizmente 7 horas eu não vou poder estar lá não. Mas só vou poder chegar lá pelas 9h30 da noite. Mas aí já tem acabado. Eu digo, então não há necessidade de eu ir. E por que você não vem às 7 horas? Porque 7 horas é a hora do culto. E eu não vou deixar de ir para o culto para vir para o teu aniversário. Nem o teu e nem o de ninguém. Podia ser o da minha mãe. Eu não vou deixar de ir para o culto para ir para a tua festa de aniversário. Mas de jeito nenhum. Agora, se você quiser 9h30, eu venho aqui. Se você quiser guardar um pedacinho de bolo, eu venho, como, tomo um guaranazinho. E a gente conversa. O tanto que der certo aí, eu vou para minha casa e você fica na sua casa. Se não der certo, de lá da igreja mesmo, eu vou para casa. Mas primeiro eu vou para o culto. E faça você assim também, desta forma, meu irmão, porque você não vai estar perdendo nada. E há o que tem de crente aí que troca o culto por festa de aniversário, por jogo de bola. Ontem foi um dia que muitas igrejas, às quartas-feiras, têm culto. Igrejas vazias aqui na cidade onde eu moro. E esquinas e bares lotados. E alguns evangélicos pelo meio vão assistir no bar, porque tem o telão, mesmo que não esteja consumindo bebida alcoólica, mas está no meio da roda dos escarnecedores. E o pior de tudo, deixou de ir para o culto para ir assistir o jogo. Aí, como é que Deus vai trabalhar na vida de uma criatura dessa? Eu me pergunto. Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai ouvir a oração de um elemento desse? Se quando é na hora de ir para o culto, na hora de ir para a casa do Senhor, na hora de louvar ao nome de Deus, o cara está olhando para aquela turma de jogador lá, aqueles caras correndo atrás de uma bola. Rapaz, eu queria saber onde é que está a graça de sair. Onde é que está a graça, porque a graça nós sabemos que, biblicamente falando, é uma coisa séria, mas aqui para nós já estamos usando de uma maneira diferente, vamos dizer, literalmente falando, onde é que está a graça nisso tudo? O que tem? Vamos deixar a palavra graça de lado, que a graça pertence ao Senhor Jesus. Vamos dizer o que tem de bonito naquilo. E ainda mais quando você coloca aquilo ali à frente de Deus, à frente da tua fé. Você está ali, meu irmão, naquele momento, estendendo o antigo véu entre você e Deus. E você sabe que o véu, ele era espessor, ele era grande, pesado. Então você está emendando aquele véu e colocando entre você e Deus. Então, se as coisas tendem a ficar mais fáceis para ti, você vai sofrer dificuldades, aí vai vir murmurar, porque Deus não me ouve, porque nada dá certo, aquele negócio, aquela minha entrevista de emprego, até hoje a empresa não ligou, mas como é que vai dar certo, meu amigo? Você fez a entrevista, você foi bem na entrevista, e geralmente eles mandam a pessoa para casa para aguardar 2 ou 3 dias para depois chamar. Isso já aconteceu comigo. Eu fiz uma entrevista de emprego, os caras mandaram ir para casa.
Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na sexta, me ligaram para eu me apresentar na empresa segunda. Mas nesse período, eu passei clamando ao Senhor, meu Deus, que dê tudo certo. Porque eu era o menor lá dentro. Tinha pessoas que tinham uma formação acadêmica maior do que a minha. E eu pensava comigo, não vai dar certo. Porque tinha uns lá que estavam se formando em Direito, outro estava se formando em sei o quê, e outros... um monte de coisa lá, e eu só sabia, como a gente fala aqui, só sabia assinar meu nome. E o entrevistador perguntou o que eu sabia fazer. Eu disse, em questão de leitura, só se assinar meu nome e ler. Mas eu tenho apenas 8 anos de experiência no segmento da empresa que está em aberto aí, na vaga que está aberta. Eu só trabalhei apenas 8 anos, aí disse o nome da empresa, empresa renomada dentro do país, e ele fez as perguntas que tinha que fazer e mandou ir para casa. Só que eu fiquei com temor por conta dos outros lá atrás que tinham formações acadêmicas altas. Eu não tinha formação acadêmica, como não tenho. Tenho um ensino médio completo e só. Apenas isso. E na sexta-feira, eram mais ou menos uma hora como essa, umas 9 horas, a secretária do gerente lá da empresa me liga e pede para mim me apresentar lá segunda-feira. E eu já cheguei lá e tinha médico dentro da empresa lá, fiz aqueles procedimentos que tem que ser feitos, já fiquei lá trabalhando. Para você ver como é que é o agir de Deus na vida da gente quando a gente está alinhado com Ele. Porque se eu tivesse saído de lá e tivesse ido para o mundo, ou não tivesse buscado ao Senhor, os outros lá que tinham formações acadêmicas melhores do que a minha, que eu não chamo nem o que eu tenho de formação acadêmica, apenas aprendi a ler e escrever, tinham ficado no meu lugar, tinham ficado com a vaga. Mas eu pedi a Deus e Deus me deu, e eu trabalhei um bom tempo nessa empresa, que não convém falar o nome, porque eu acredito que não é bom dizer, mas é uma empresa que ela é a nível nacional, ela está em todo o Brasil. Todos os estados brasileiros têm uma matriz dela e filiais. Então, graças a Deus, passei um bom tempo trabalhando por lá e depois resolvi vir embora. Cansei, fiquei velho, e agora já chega, já trabalhei demais, agora eu vou descansar, vou reservar meu tempo mais para Deus. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Mas, lembrando que isso não quer dizer que você não vai deixar de trabalhar, você precisa trabalhar. Aí depois que você adquire a tão sonhada aposentadoria, que você vai aquietar, né? Você já está aposentado, você trabalhou para isto, ficar quieto, já chega, você já não precisa mais ter preocupações, precisa de sossego. E sossego melhor vai ser lá em cima, né? Sossego melhor vai ser lá na Nova Jerusalém. Vamos dar segmento. Para que ninguém tome a tua coroa. Aquilo que nós falamos, né? De pessoas que têm a ânsia de tomar a tua coroa, visando ela, mas só que ela é tua. Deus te deu. Agora, se você fez por onde não mais merecer ela, olha aquilo que Ló falou, Deus dá, Deus tira. Se ele te deu, se está lá reservada para ti lá no cantinho, ele pode tirar. Não, vou tirar daqui, porque esse meu filho aqui está andando nos caminhos meio tortuosos, não está fazendo por onde receber esse galardão aqui não, deixa quieto. Pode acontecer isso aí, não vai dar para quem te atrapalhou não, ele vai tirar do lugar. Então, para que ninguém a tome, representa a recompensa, ela, a coroa, representa a recompensa celestial, a vitória, a vida eterna. O alerta indica que se um crente abandonar sua fé ou se desviar do propósito,
ele perde sua recompensa espiritual. Ele perde a recompensa espiritual, o qual foi reservada para ele. O que eu acabei de falar, ela está lá reservada para você. Mas se você se desviar, se você fizer o que não é para você fazer, você vai perder este benefício. Deus vai tirar lá do lugar onde ele colocou para quando você chegar lá, ele te entregar. E quando você chegar no dia do juízo, ele vai te explicar por que foi que você perdeu e vai te jogar dentro do quinto dos infernos. Desculpe as palavras, mas se você sair dos caminhos, o teu destino vai ser esse. E não é eu que falo, é a Escritura. A Escritura Sagrada, ela é quem faz essas menções. Porque eu costumo falar, eu não gosto de comentar nada sem antes vir para cá. E aqui dentro fala tudo que você acabou de ouvir e aos que vão ver no vídeo, logo mais nas redes sociais vão ver. Tudo que foi falado aqui está aqui dentro. Pode procurar que você vai encontrar. Se você não encontrar, tem os comentários para poder dizer, meu irmão, você está jogando conversa fora. Então, meus irmãos, para encerrar, vamos usar essa frase que está na Bíblia, que diz: tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Você vai encontrar referências a respeito desse assunto. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome o teu benefício, o teu galardão, o teu prêmio, a recompensa pelo que tu aguentou aqui na terra, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, pelos sacrifícios que você fez, não como antigamente, mas por deslocamento. Às vezes a igreja é longe, você precisa andar muito a pé, para quem não tem transporte, que alguns irmãos não têm transporte, mas mesmo assim vai. Está chovendo, guarda-chuvas, vai para a igreja. Isto tudo Deus observa. Isto tudo não passa despercebido aos olhos do Senhor de maneira alguma. Não tenha dúvidas quanto a isso. E Ele vai te recompensar. E você vai receber um grande prêmio. E a Bíblia diz que os mortos, eles são conscientes do que aconteceu aqui na terra. Se você quer ter certeza a respeito disso, você veja lá aquela história do rico e do Lázaro. Estavam os dois mortos, mas houve um diálogo entre eles. Então, isto significa que nós, quando estivermos lá, nós vamos lembrar do que foi que nós fizemos aqui na terra, dos momentos ruins que nós passamos, das dificuldades, das calúnias, das palavras profanas que nós escutamos de pessoas que não têm a mesma fé que nós. E isto para nós vai servir como fortaleza. E quanto mais falar, mais você tem que fixar que você fazendo isso, você vai estar aborrecendo. Não é nem a quem está falando, é ao próprio Satanás, porque ele é que é o dono dessas coisas. Então, meus irmãos, um bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Hoje já inicia-se, amanhã já é início de fim de semana,
Se nós não, se não conversarmos, se eu não conseguir gravar um vídeo amanhã, eu já desejo a você um bom final de semana e com muita paz, saúde e a presença de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, que tudo corra bem, que Deus te proteja de todos os males, de todas as astúcias de Satanás e te dê uma vida vitoriosa aqui na terra, para que você lá em cima receba o seu prêmio, o seu benefício. Nós recebamos a nossa coroa da vida em nome de Jesus. E um bom dia a todos e que Deus nos abençoe. Até a próxima, meus amados irmãos. Em nome de Jesus.